Então, quem é a Janete Carré? Ela é psicóloga, ela é mestre em educação, ela é especialista em psicopedagogia, ela é professora de psicologia da educação pela PUC. E foi assim que eu conheci a Janete, há muitos anos atrás, né, Janete? Como minha professora de psicologia da educação, muito tempo atrás. E depois continuou sendo como coordenadora do curso de psicologia, de psicopedagogia, né? Também continuei com a Janete nessa caminhada. E depois foi um tempo de nós trabalharmos juntas um tempo. Então, foi assim, muito crescimento esse tempo que eu tive com a Janete. Coordenadora também do Núcleo de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, onde trabalha com adolescentes e adultos, tá? E hoje ela vai falar para nós sobre a importância dos fazer juntos, tá? Importância de fazer juntos. Janete, com você, fica à vontade, meu bem. Tá, legal. Boa noite, pais, alunos, professores, convidados, muitas ex-alunas, né, da pedagogia, da psicopedagogia e de vários trabalhos desenvolvidos em escolas. É muito prazeroso para mim estar convivendo com todas essas pessoas ligadas à educação. Com muito prazer que eu estou participando dessa jornada, que além de nos convidar a reconectar com sentimentos, com pessoas, com valores, com atitudes, também tem nos mostrado que a vida é rica em possibilidades e que o diálogo sustenta a nossa vida mental, a nossa saúde mental. Eu participei de quase todos os encontros dessa jornada. E a cada encontro eu me surpreendia com a diversidade dos temas e com a contribuição que cada um trazia para a nossa reflexão nesses momentos de incerteza que nós estamos vivendo. Relembrando os temas, nós vamos começar, por exemplo, do papel da nutrição saudável até a utilização da linguagem do amor. De como lidar com medo ao reconhecimento do papel da espiritualidade na nossa vida. Do significado da positividade, da conquista da paz interior, até o cuidado com a exposição às telas. Observem que diversidade, que riqueza de temas e como esses temas contribuíram com o nosso pensamento, com a nossa construção do nosso conhecimento sobre esse momento que nós estamos vivendo. Hoje, nós vamos conversar sobre a qualidade da relação pais e filhos, focalizando a possibilidade de fazermos juntos. Eu quero iniciar a nossa conversa perguntando: o que é fazer junto? É estar perto ou é estar com? Qual é a importância da gente cultivar essa parceria, esse estar junto, né? Qual é a importância da gente cultivar isso na convivência entre pais e filhos? Como nós podemos desenvolver essa prática no nosso cotidiano? Parece que é tão difícil, né? Como será que nós podemos desenvolver? Então, nós vamos juntos buscar respostas, mas respostas que nos permitam aprender e mudar a nossa prática. Quer dizer, olha o tanto que nós somos ousados nessa proposta. Né? O nosso desejo é que nesse momento a gente possa aprender, refletir e fazer essa mudança para a nossa prática. Né? E para que essa mudança vá para a nossa prática, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, os nossos sentimentos e a nossa ação. E eu falei para vocês que eu ia iniciar fazendo perguntas, mas eu vou deixar em aberto para que, se vocês quiserem fazer perguntas durante a nossa fala,
vocês podem mandar a pergunta que a gente vai, depois, com um tempinho que tiver, a gente vai tentar responder. Porque é muito importante esse diálogo, né, nesse momento que nós estamos. Então, para buscar, para iniciar, nós vamos buscar ajuda. Nós vamos buscar ajuda na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem humana. Principalmente, especialmente, na produção teórica do Erik Erikson. Erik Erikson é um psicanalista alemão que se naturalizou norte-americano e ele viveu entre 1902 a 1994. Erikson, ele trabalhou durante décadas na clínica de psicanálise infantil e de adolescente. E ele pesquisou tanto a conduta do adolescente, os sentimentos, as emoções, que ele publicou um livro muito interessante chamado Identidade, Juventude e Crise. Mas o que nós queremos de mais importante do Erikson é trabalhar com a teoria do desenvolvimento psicossocial. Nós vamos lá buscar a contribuição dele, com a pequena contribuição, para que a gente possa trabalhar alicerçado num referencial teórico, né? Nós não estamos falando do óbvio, nós vamos falar a partir da contribuição de um teórico que estudou muito, pesquisou e colaborou e continua colaborando conosco. Então, o Erikson, nessa teoria do desenvolvimento psicossocial, ele diz o seguinte, olha, o nosso desenvolvimento psicológico, ele acontece durante toda a nossa vida e nós passamos por 8 fases do desenvolvimento. E você vai sair de uma fase de forma satisfatória, pronto para a próxima fase ou não, dependendo de como são as relações da criança com as pessoas que ela convive e com o ambiente psico, socioeconômico, cultural, histórico que ela está vivendo. Então, cada estágio para o Erikson, ele é atravessado por uma crise psicossocial. Por uma crise psicossocial que acontece um conflito entre duas atitudes, uma atitude positiva e uma atitude negativa, e a criança ela vai vivenciar essa relação, não é? De acordo com a situação que ela estiver vivendo no mundo. Então, ela pode sair de um conflito psicossocial, ela pode resolver esse conflito de forma satisfatória e ir para a próxima etapa tranquila, de modo que ao chegar na etapa seguinte, ela está em condições de se integrar de forma saudável com seu núcleo familiar e social. Então, os principais estágios... Esses aí. Os principais estágios, apesar dele ter falado em 8, nós vamos falar só de 4, que são os mais interessantes para nós. Como a gente não consegue mostrar os slides para vocês, eu vou deixar esses slides no meu Instagram, para que quem queira aprofundar possa ir lá e ver os estágios. Então, o primeiro estágio do desenvolvimento para o Erikson iniciaria quando a criança nasce e vai mais ou menos até os 2 anos. Nesse período, começaria a desenvolver no nosso mundo mental 2 sentimentos básicos: a confiança e a desconfiança. Pensa bem, pessoal. A confiança e a desconfiança nascem lá atrás, desde o nascimento. Quando que a criança desenvolveria o sentimento de confiança? Quando seus cuidadores, a família, a mãe ou os cuidadores fossem pessoas atentas às necessidades da criança. Então, estivesse presente no momento que ela chora, levar a alimentação no momento que ela tem fome, trocar quando ela está molhada, levar o remedinho quando ela está sentindo dor, conversar, ter carinho, né? Olhar nos olhos, conversar com a criança, cantar. Então, essa confiança se desenvolveria nesse movimento da criança com os pais e dos pais com a criança.
E o sentimento de desconfiança, ele se desenvolve quando há uma negligência dos cuidadores. Quer dizer, a família, a mãe ou quem está cuidando não está atenta, tem uma indiferença afetiva, só vai lá ver o que a criança está chorando, depois de muito tempo que ela já chorou, a mamadeira nunca chega na hora. Então, vocês observem, o sentimento de desconfiança no mundo começa a surgir lá nessa fase do nascimento aos 2 anos. E para resolver esse conflito, será que a criança vai desenvolver a confiança ou a desconfiança? O Érico diz o seguinte, olha, a família, os pais, precisariam ajudar a criança nessa fase a desenvolver uma boa dose de confiança e uma pequena dose de desconfiança. Quer dizer, nesse período, as necessidades da criança precisariam ser atendidas, na medida do possível, o mais próximo possível da necessidade que ela está apresentando. Para terminar esse estágio bem, né, ele recomenda que a família trabalhasse uma boa dose de confiança, que seria o quê? A criança vai passar para o estágio seguinte com segurança, com confiança, confiando que ela pode esperar que alguém vai chegar para atendê-la, né? Então, essa criança que sai desse estágio, com a confiança básica desenvolvida, é uma criança que vai ter uma melhor capacidade de adaptação nas situações desafiadoras do futuro. Bom, e o segundo estágio? O segundo estágio acontece do 2º e 3º ano de vida. E quais são os 2 sentimentos básicos que nós vamos desenvolver nesse momento? Autonomia, porque a criança começou a andar, a subir, a querer falar e até a falar, a comer sozinha, a querer comer sozinha, a subir nas coisas, a querer calçar o sapato. Então, é uma fase de independência. Imaginem, gente, para quem só ficava deitado até pouco tempo atrás, passou a sentar, passou a andar, passou a subir, passou a correr. Imaginem, né, como essa criança está ávida de movimento, porque ela está descobrindo o mundo. Então, a autonomia que essa criança tem, né, o desejo que ela tem de manipular objetos, de correr, de subir, de pegar, aí isso estaria desenvolvendo o sentimento de autonomia, tão necessário para a nossa vida inteira. E o sentimento, a outra parte do conflito, a parte da vertente negativa, seria a vergonha e a dúvida. Quando que surge a dúvida? Quando os pais, por rigidez ou por superproteção, impedem a criança de fazer as mínimas coisas. Não pode subir, não pode descer, não pode sujar, não pode calçar o sapato, não pode molhar a mão, não pode. Então, essa rigidez e geralmente acompanhado de crítica, né, que os pais fazem dos filhos, impedem que a criança aprenda a fazer algumas coisas básicas sozinha. Olha, vocês observem, tem criança de 6 anos que a mãe ainda dá comida na boca até hoje. Observe como fica a autonomia de uma criança que aos 6 anos ainda recebe a comida na boca. Como que nós vamos esperar que essa criança, quando ela chegue na adolescência, ela tenha iniciativa? Comece a fazer as tarefas sozinha, mantenha o seu quarto arrumado, né? Então, observe, o que nós estamos vivendo no presente é resultado de um cultivo que foi sendo feito desde as fases iniciais. Então, eu falei autonomia e a dúvida. A dúvida surge porque a criança fica sempre pensando, eu posso fazer ou não posso fazer? Eu vou fazer ou minha mãe vai ficar brava? Então, ele fica sempre em dúvida. E aí, gente, surge um dos piores sentimentos no nosso mundo mental, que é a vergonha. A vergonha é um sentimento que paralisa as pessoas, né? E a vergonha surge quando ela percebe que ela é criticada, que ela é desvalorizada, né? Que ela passa por uma situação vergonhosa porque ela não consegue fazer adequadamente. Então, segundo Erickson, esses 3 sentimentos vão conviver nessa etapa de 2 a 3 anos de idade. Eles vão estar nascendo nesse período.
E como é que seria interessante a gente ajudar essa criança a resolver esse conflito psicossocial? Seria cultivar uma boa dose de autonomia, quer dizer, permitir que a criança faça aquilo que ela já consegue fazer. Se ela já consegue lavar as mãos, se ela já consegue comer sozinha, se ela já consegue tirar a roupa e colocar no cesto, se ela já consegue juntar os objetos, vamos estimular isso, elogiar e estimular. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós vamos estar estimulando a força de vontade, o desejo de fazer melhor, né? E nós vamos estimulando isso e, ao mesmo tempo, dando espaço para que a dúvida aconteça, né? Sem paralisar o desejo de realizar. Quer dizer, a criança olha para uma situação e vai pensar, será que eu posso fazer? Será que é perigoso? Será que eu posso fazer? Essa dúvida, ela precisa existir, mas ela não pode paralisar a criança. Então, nós vamos, nesse estágio, nós estaríamos desenvolvendo. Segundo Erickson, seria muito importante que a gente cultivasse a autonomia, dando espaço para a dúvida e evitando que a criança desenvolva vergonha. Porque o sentimento de vergonha vai ser responsável depois por uma timidez imensa, né? Pelo medo de se expor, pelo medo da crítica. Tá, então agora nós vamos para o terceiro estágio, onde esse terceiro estágio, o conflito psicossocial do terceiro estágio, que vai de 4 a 5 anos, é iniciativa versus culpa. Vocês imaginem, no estágio anterior, ele tinha autonomia, não é? Ele queria correr, fazer as coisas sozinho. Agora, a iniciativa, que é outra atitude extremamente importante na nossa vida. Imagine como a gente cobra dos nossos filhos quando eles não têm iniciativa, não é? Então, essa iniciativa começa a surgir lá de 4 a 5 anos. E quando que essa criança mostra que ele tem iniciativa? Quando ele aprende a iniciar as atividades por conta própria. Então, ele vai lá, ele sobe na cadeira e pega a água para beber. Ele quer iniciar o banho, ele quer iniciar a brincadeira, ele deseja iniciar as atividades, né? Na medida que ele vai desenvolvendo essa capacidade de iniciar as atividades, ele também vai tendo uma forma cada vez mais eficaz de lidar com os desafios do meio ambiente. E a culpa? Quando que surge a culpa? Vamos lá. Pelo excesso de proibição, de críticas e de desvalorização. Então, se a criança, em toda iniciativa que ela toma, ela é criticada pelos pais, pelos irmãos mais velhos, ou pelos adultos que convivem com ela, esse excesso de crítica e de proibição vai levando a criança a se sentir desencorajada. Ela fica sem coragem de tomar iniciativa, ela perde a curiosidade e a iniciativa. Então, a criança se sente despreparada e apática. Por exemplo, nos atendimentos psicopedagógicos, a gente tem lá no diagnóstico psicopedagógico, tem uma atividade, pessoal, que a gente leva uma caixa com alguns materiais escolares e pedimos à criança para nos mostrar o que ela sabe fazer com o material que está dentro daquela caixa. Vocês acreditam que às vezes a criança fica 10 minutos olhando para a caixa e não tem coragem de abrir? Uma caixa normal. Ela olha para a gente, esperando que a gente fale, pode abrir, põe a mão, né? Olha onde que está, como está cortada, impedida a iniciativa dessa criança. E aí a gente espera que ela tenha iniciativa de pegar um texto para ler. Que ela tenha iniciativa de começar a fazer tarefa sozinha. Então, segundo Erickson, como que nós, pais, professores, avós, quem convive com a criança, como é que nós podemos ajudar a criança nessa fase
para que ela desenvolva a iniciativa. Então, é preciso estimular as iniciativas. Estimular com elogio e com sugestões. Se a criança, por exemplo, ela inicia a iniciativa de colocar a comida no prato, por exemplo, derrama tudo. Nós não precisamos fazer um escândalo porque ele derramou a comida. Nós podemos ensinar, não é? Olha, e se você pegar na colher aqui mais perto, vai ficar mais fácil para você colocar o arroz no seu prato. Então, nós não estamos criticando, nós estamos auxiliando, né? Então, o Erickson, em toda a experiência de mais de 30 anos com criança, então ele dizia, olha, vamos cultivar a iniciativa, elogiando e dando sugestões. E vamos também cultivar um pouco da vigilância, porque não dá para deixar uma criança de 4 a 5 anos fazer tudo. Tem coisas que são muito arriscadas e elas ainda não têm esse conhecimento de mundo. Então, mas a vigilância, ela não pode ser exagerada, porque ela, se for exagerada, a criança vai ficar com medo de tudo e vai se sentir muito culpada quando ela perceber que todos os colegas fazem e ela não consegue fazer. Vamos então agora para o quarto e último estágio que nós vamos falar deles. Os outros 4 vai ficar para outra oportunidade. Esse estágio acontece dos 6 aos 11 anos, justamente nesse período de maior ênfase da criança na escola. Então, quais são os 2 sentimentos, as 2 atitudes que nós vamos... Qual o conflito que nós vamos ter nesse período? Produtividade versus inferioridade. A produtividade, pessoal, é o sentimento de competência que a criança desenvolve quando ela é capaz de realizar uma atividade. Então, por exemplo, quando ela é capaz de organizar a sua cama, quando ela é capaz de fazer uma tarefa sozinha, quando ela é capaz de aprender um jogo, ensinar o jogo para o seu coleguinha, quando ela é capaz de sair bem numa atividade esportiva. Então, todas essas situações desenvolvem o sentimento de competência tão necessário para a nossa vida inteira. E o contrário de competência é inferioridade. Então, aquela criança, não é, que nada que ela faz é bom, nada é reconhecido, nada é valorizado, essa criança passa a ter um sentimento de inadequação enorme, né? E um autoconceito negativo. Então, observe, há pouco tempo, há uns anos atrás, eu atendi uma criança de 8 anos, que ela chegou no consultório e eu ia fazer uma avaliação psicopedagógica dela. E ela disse, eu disse, por que você veio? Você sabe por que você veio aqui? Ela falou, eu sei, é porque eu não sei fazer nada. Eu não sei colorir, eu não sei desenhar, eu não sei somar, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei brincar, eu não sei nada. E começou a chorar. Pôs a mãozinha na cabeça e dizia, eu não sei nada, não me pergunta porque eu não sei nada. Então, assim, ela internalizou tanto que ela era incapaz, que nem de brincar ela achava que ela era capaz. Então, vocês observem que como uma criança vai ter um ciclo de progresso na educação, um ciclo de progresso na aprendizagem escolar, se ela olha para si e se sente uma pessoa nula, incapaz. Então, o Ed chama muito a nossa atenção para isso. Ele diz, olha, a competência, a produtividade, ela precisa ser desenvolvida nessa fase, né? E como que a gente ajudaria a criança a desenvolver essa produtividade? Quando a gente estimula a criança a fazer, a colaborar, a ter parceria, a ter sucesso, né? Ela pode ter sucesso, tanto no futebol, como na queimada, como no xadrez, como nas situações em casa. Todas as situações que ela conseguir realizar, se sentindo competente,
nós vamos estar contribuindo para que ela possa se sentir orgulhosa dela mesma, orgulhosa das suas capacidades, né? E desejar produzir cada vez mais. Então, pessoal, olha, eu trouxe esses estágios do Erikson para que esse fundamento teórico mostrasse para vocês que fazer juntos não é algo do senso comum, né? Então, quando o Erikson afirma que era necessário que o sujeito resolvesse os seus conflitos psicossociais de forma positiva para que a sua personalidade se estruturasse de forma que ele tivesse coragem para enfrentar os desafios da vida. E que ele tivesse também possibilidade de pensar não só em si, mas também contribuir com a melhoria da sua comunidade, da sua cidade, que ele desenvolvesse um papel de cidadão. Então, observe, fazer juntos estimula a produtividade, a competência. Por isso que nós estamos aqui para a gente conversar hoje sobre isso. Outra coisa importante é que vocês viram, olha, resolvendo positivamente esses conflitos, a criança vai chegar à adolescência e ela desenvolveu confiança básica, desenvolveu autonomia, desenvolveu iniciativa e desenvolveu produtividade ou competência. Então, ela vai estar com 4 sentimentos, atitudes, valores que vão dar suporte para ela vivenciar os conflitos da adolescência e chegar na vida adulta em condições, né, de lutar com todas as adversidades que aparecerem. Bom, e assim, em cada fase do desenvolvimento, as necessidades das crianças são diferentes. Então, se nós temos aqui uma mãe ou um pai de uma criança de 3 anos, outra família que tem uma criança de 6, outra que tem uma criança de 10, nós vamos ter necessidades diferentes e possibilidades diferentes, não é? E os pais, né? Os pais, agora vocês vão ficar competentes nisso, né? Os pais precisam organizar as condições para que as crianças possam resolver esses conflitos de forma positiva, né? Enfrentando e resolvendo eles adequadamente. Então, a partir de agora, conhecendo isso, nós, como pais, teremos muito mais condições de pensar como eu vou lidar com meus filhos, né? Para que eles realmente estejam preparados para ser felizes, né? Para serem felizes, para se organizarem bem na vida adulta. Então, quais seriam essas condições, né? Quais são essas condições que os pais precisam desenvolver, organizar, para que os seus filhos possam ter um desenvolvimento, possam resolver esses conflitos psicossociais? Para falar dessas condições, primeiro nós temos que temos que considerar. Primeira coisa que nós precisamos considerar, que o pai e a mãe precisam, ou quem convive com a criança, ou até os professores, muito, precisam acreditar que a criança é capaz de realizar atividades, desenvolver a responsabilidade e ter prazer em colaborar. A gente fala para a mãe assim, olha, o seu filho de 3 anos é capaz de te ajudar a juntar os brinquedos. Aí a mãe fala, mas eu falo, ele não obedece. É preciso retomar a fala. É preciso ver qual é a condição que você está dando. Vamos lá, filho, vamos guardar, vamos ver quem guarda mais. Quer dizer, naquela brincadeira de guardar junto, ele vai ficando alegre e satisfeito, porque você está fazendo junto, né? Então, é importante que os pais percebam que é possível, que o seu filho é capaz de fazer. Os pais superprotetores que fazem tudo pelos filhos, eu queria dar um recado. Isso não é amor. Quem ama, quer que o seu filho seja feliz. Fazendo tudo por ele
nós estamos impedindo que ele desenvolva a inteligência, que ele desenvolva a afetividade, que ele desenvolva a competência, a capacidade de construir a sua felicidade. Segunda coisa importante, a casa é da família, pessoal. Portanto, os moradores precisam ter espaço para contribuir com a melhoria da rotina. Vamos pensar bem nisso. Convidar os filhos para ajudar não é como obrigação e nem com pagamento. É para que eles entendam que a casa também é deles, que eles também são responsáveis, né? E que essa ajuda precisa vir como parceria e com alegria. Outro elemento importante que até hoje a mãe fez tudo. Da manhã em diante eu quero que todo mundo faça? Peraí, tem um processo. E o processo pode começar você fazendo uma roda de combinados com a sua família, né? Vamos combinar como é que nós vamos dividir as atividades domésticas e escolares. No momento que a gente chama os filhos para conversar sobre essa divisão, nós estamos abrindo espaço para o diálogo, para a parceria, para a reflexão sobre as regras, para se conversar sobre as posturas adequadas e inadequadas, né? Então, tudo isso vai ajudar a desenvolver o envolvimento e a responsabilidade. Mais um elemento importante que nós precisamos considerar. Muito cuidado, pessoal, porque no consultório eu tenho recebido, as queixas são assim. Os filhos chegam e falam, meus pais só sabem cobrar, desqualificar e punir. E os pais falam, os filhos só querem a permissão para não fazer nada, né? Então, muito cuidado. Não é isso aqui que nós estamos chamando de roda de combinados. Nas rodas de combinados tem que haver essa parceria e essa escuta. Outra coisa importante é a gente entender que, atualmente, com a nossa rotina cheia de compromisso, de ansiedades, de incertezas e a presença maciça dos eletrônicos na nossa vida, tem criado um verdadeiro abismo na relação familiar. Observem bem, a intimidade, o prazer em estar juntos, a demonstração de afeto estão cada dia mais distante do cotidiano familiar. Então, o que nós podemos fazer para intervir nessa situação? O que nós podemos fazer para intervir nessa situação de estranhamento? De repente, os filhos estão estranhando a casa, os pais estão estranhando os filhos. Como é que nós podemos fazer para diminuir esse estranhamento e esse distanciamento que está existindo entre os membros da mesma família? De modo que nós possamos reconectar com os relacionamentos verdadeiros e com o sentimento de pertinência. Ora, nós podemos fazer isso, nós vamos fazer isso de que jeito? Cultivando o fazer juntos. Ou a qualidade nas atividades offline. Como disse a nossa palestrante da semana passada. Ela falou esse termo muito interessante. Qual é a qualidade das atividades que a criança faz quando ela está em offline? Então, como nós podemos fazer juntos? Vou dar para vocês algumas sugestões. Nós podemos fazer atividades físicas juntos. Nós podemos brincar, desenhar, colorir juntos. Dependendo da idade, vocês estão lembrando? Dependendo da idade, são as possibilidades que nós podemos fazer juntos. Nós podemos fazer atividades domésticas juntos. Por exemplo, organizar brinquedo, organizar a roupa, organizar sapato, separar o que serve e o que não serve, né? Cuidar da louça, plantar, consertar algo, descascar verdura, retirar a roupa da máquina. Por exemplo, nós fizemos um pequeno filme mostrando duas situações onde alguém está ensinando e está fazendo junto. Depois vocês vão poder ver esses vídeos lá no Instagram. Também nós podemos contar ou ler histórias. Ah, mas se eu tenho um filho de 10 anos, de 11 anos, de 14 anos, não dá para contar e ler história. Mas dá para preparar a sala e ver o filme junto.
Então, sessão de cinema. Vamos assistir o filme junto, vamos comer pipoca e vamos conversar sobre o filme. O que cada um percebeu? O que teve de interessante? Outra coisa que quase ninguém faz e que é muito importante é compartilhar as histórias de família. Esse estranhamento que nós falamos, pessoal, existe porque os adolescentes estão ficando completamente distantes das raízes, né? Da história da sua família. Então, voltar nas fotos antigas, ver os pais quando eram criança, né? Os pais voltarem nas suas histórias, conversar com seus filhos sobre o que ele gostava de fazer, as artes, as punições que ele teve, como é que eram as brincadeiras. Tudo isso enriquece o mundo mental dos nossos filhos com elementos positivos. Eles ficam o tempo inteiro expostos à fala banal dos youtubers e de todas as outras coisas. Um monte de fala banal, superficial, que não contribui em nada para a criação de vínculos e para uma vida mais saudável. Outra coisa ainda que nós podemos fazer, por exemplo, organizar a lista e fazer compra juntos. Fazer receitas juntos, aprender um jogo novo, passear ao ar livre, né? Então, pense bem, todas essas atividades, para ser feitas juntos, não é só estar próximo, é estar juntos. Então, nós precisamos associar a essas atividades um equilíbrio entre amizade e autoridade. Nós precisamos associar companheirismo. Precisamos associar a presença da mediação, que é no momento que a criança ou o adolescente não sabe, você poder fazer essa mediação sem autoritarismo. Sem autoritarismo, né? Também é preciso o uso de elogios, de palavras positivas, que irão estimular a produtividade e aquele sentimento de competência que nós acabamos de falar, que era importante. E de persistência, porque só assim, se sentindo fortalecido, pertencente a um grupo, ele vai poder traçar e alcançar os seus objetivos na vida adulta. Finalizando, pessoal, fazer juntos resgata nos filhos o sentimento de pertencimento. Eu me sinto pertencente a essa família. Vai fortalecer os laços e as raízes afetivas do filho, especialmente dos adolescentes, né, em relação a essa família. Vai também permitir que os pais conheçam o que seus filhos estão pensando e quais são os seus problemas, os seus medos, né? Então, os pais vão passar a conhecer os seus filhos, porque no momento de fazer junto, a troca é mais afetiva e tem o equilíbrio entre a amizade e a autoridade. E tem a solidariedade, e tem o companheirismo. E ainda, bom, eu falei o que era bom para os filhos, né? Que o fazer junto ajuda com os filhos. E com os pais? Para os pais, dá oportunidade dos filhos conhecerem quem são os seus pais, enquanto seres humanos. Não é? Eles deixam de ser a figura chata, ou a figura implicante, ou a figura afetiva, e vão ser agora seres humanos. Vão se relacionar como seres humanos. E resgata nos filhos as lembranças dos momentos importantes, do que eles viveram de bom. Enriquece, essa convivência com o pai, enriquece as conversas. Observe, a maioria dos pais não conseguem conversar com os filhos. É assim, foi na escola? Foi tudo bem? E o filho fala, aham, sim, aham, e pronto. Aí você fala, o que meu filho está pensando? O que ele deseja? Que expectativa ele tem? Né? Nós não sabemos muitas vezes. O nosso tempo aqui é restrito, então daria alguns exemplos a mais, né? Para vocês entenderem. Então, fazer juntos também dá oportunidade, né? De, na conversa com os pais, ir enriquecendo os momentos agradáveis, né? Os momentos de parceria. E assim, pessoal, fazer juntos, né? Fazer fazer unindo, reconectando os laços, reconectando o afeto, vai possibilitar a gente criar
momentos de restauração e de equilíbrio. E finalizando, eu convido vocês a exercitarmos a possibilidade de fazermos juntos, né? Não falei no começo que a gente tinha que levar a teoria para a prática? Então, eu queria convidar vocês a exercitarmos a possibilidade de fazer juntos. De que jeito? Convidando seus filhos a separarem, ir lá no guarda-roupa e junto com vocês separarem. Que roupa eu não uso mais? Há quanto tempo eu não uso? Não me serve mais? Que sapato já não me serve mais, né? Então, vamos juntos fazer esse movimento, né, de reconectar com a solidariedade. Nós estamos entrando num período de frio, num momento de pandemia, onde grande parte da nossa população, da classe trabalhadora, está passando uma situação de muita miséria. Que tal se nós levássemos para a prática e fizéssemos, junto com degraus, né, um verdadeiro movimento de reconectar com a solidariedade, né, com essa nossa capacidade de estendermos a mão para aqueles que estão necessitando. Está aí o meu convite. Agora, nós abrimos, se ainda der tempo, para algumas perguntas. Bom, eu recebi aqui, né? Vi os comentários e a preocupação com os bebês que estão chegando. Realmente, né? Todas as pessoas solteiras que pretendem ser mãe ou pai precisam começar a se preocupar. Como é que nós vamos trabalhar para a criança desenvolver a confiança? O sentimento básico para a gente ter uma boa relação com os amigos, uma relação afetiva, uma relação amorosa, nós temos que confiar. E esse sentimento nasce lá e vai sendo construído, pessoal, ao longo da vida. Então, eu disse para vocês que o Erickson disse, nessas fases, esses sentimentos surgem. Agora, eles podem ser fortalecidos, né? A partir de como nós vamos conviver. Eu gostaria de agradecer muito pelos comentários carinhosos que eu recebi nessa live. Me senti acolhida. Oi. Janete, tem uma pergunta aqui. O que fazer quando a criança não recebeu o suporte adequado necessário? Na idade certa. Você colocou. Tá. É uma Sim. Pergunta da Flávia Neves. Tá. Ô, Flávia, não é porque a criança não viveu isso que ela não vai ser capaz de desenvolver. Pense bem, a natureza é perfeita, né? Então, ela não viveu isso naquele momento, mas ela não está impossibilitada. Aprender é algo que acontece ao longo da nossa vida. Então, se a criança, vamos supor, uma criança que viveu uma situação na infância, até os 5 anos, uma situação de abandono, de sofrimento, é possível ressignificar isso, né? É possível ressignificar as atitudes do presente, têm esse poder de restaurar aquele passado que ficou machucado. Então, se ela não desenvolveu autonomia na época certa, e hoje ela tem 8 anos, é possível restaurar isso, né? E os pais, os professores vão nos ajudar muito, né? Vamos ajudar muito nesse momento dessa restauração. Mais alguma? Oi. Oi. Bom, fantástico. Caramba! Foi muito bom. Foi muito bom, Janete. Eu acredito, pelos comentários que eu li, assim, ó, fantástico. É uma coisa que nós vamos dar um jeito de te levar lá para a escola. Temos um tempo maior juntas, tá bom? Para fazermos um trabalho com os professores. E quando isso tudo acabar, essa dificuldade da pandemia, um momento junto com os pais para fazermos oficinas para tratar desse assunto. Sim, principalmente olha, pais da educação infantil. Sim. Eu acredito, Cordilena, que a gente consegue fazer um trabalho muito bom, porque todos os pais, vivendo nessa pandemia, descobriram o quanto é difícil ser pai e mãe. O quanto não é só cuidar do material, né? As exigências, mas também os pais descobriram o tanto que é gostoso
conviver com a criança, sabe? O quanto eles nos traz de prazer em viver. Não é? Então, quando eu fui preparar essa live, eu fiquei pensando muito assim, o que os pais estão sentindo e como eu poderia chegar até eles, né? Porque o nosso objetivo é que o conhecimento científico nos ajude a viver melhor. Não é? As teorias existem, não são para ficar nos livros. Elas existem para nos ajudar a entender melhor o ser humano e viver melhor. E eu gostaria muito de agradecer vocês, né? Pelo carinho, pelo acolhimento, né? Eu me senti em casa. É pena que a gente não pode ver o rosto das pessoas. E eu sempre gostei muito de trabalhar com dinâmica. Então, eu estou aqui amarrada, né? Porque a gente gosta de ver as pessoas, de olhar nos olhos, de sentir. Mas, como agora é possível assim, nós estávamos conversando no início, que a gente já está aprendendo a voar voando. Então, a gente está voando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Pessoal, voa, né? Eu queria dizer que no meu Instagram vão estar lá os vídeos e esses slides. Porque aí quem quiser aproveitar e ler novamente, refletir, né? E quem quiser também entrar em contato, conversar comigo sobre isso, eu estou à disposição. Carrer Janete, o meu Instagram. Certo? Que coisa linda, Janete. Gente, então pode entrar. Muito é grande. Uma sumidade. Janete tem muito conteúdo para nos passar. Muita experiência também. Não só conteúdo, mas muita experiência. Muita vivência. Então, é isso que a gente pede. Vamos realmente, assim, aprender mais, vivenciar mais, fazer mais juntos. Que é isso que necessita realmente. Eu acho que o nosso ser precisa estar e precisa fazer tudo, mas juntos. Né? Mas eu quero não esquecer, pessoal. Vamos para o exercício de fazer juntos, começando no fim de semana, no feriado, né? Vamos começar a ajudar os nossos, trabalhar com eles a capacidade, a autonomia, a iniciativa de separar e de doar. Que maravilha. Na segunda-feira, então, já estou colocando aqui na segunda-feira os nossos pais, todos os nossos colaboradores também receberão um convite fazendo essa ligação a essa live, tá? Para que nós possamos arrecadar, fazendo juntos esse momento realmente fraterno, tá? De fraternidade, legal. De solidariedade. Janete, muito obrigada por tudo isso, por essa contribuição maravilhosa que você nos presenteou hoje, tá? Eu que agradeço pela confiança e o afeto. Tudo de bom, pessoal. Você tem toda a nossa confiança. Felicidade. Obrigada, gente, por estarem conosco até o final.